Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, em que os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles, no meio deles, no meio deles, no meio deles, no meio deles. Apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Privilégio para mim estar aqui nesta manhã e poder, por primeiro, repetir o que tenho dito milhares de vezes: que a vitória continua sendo nossa, pelo sangue de Jesus. Meu tributo de gratidão a Deus por me haver propiciado uma vez mais o privilégio de estar aqui nesta casa e especificamente nesta tribuna. Minha gratidão muito especial ao pastor Silas Malafaia. Obrigado pela oportunidade singular que me confere. Estou muito contente de ver os irmãos ocupados aqui na casa de Deus, ocupados com a palavra. Eu não posso esquecer que os dois fatos mais marcantes da minha infância, do meu início e da adolescência foram precisamente estes. Aos 10 anos de idade, o Senhor me permitiu ser batizado em águas. Claro que já faz um bom tempo. Literalmente um bom tempo. 2 anos depois, aos 12 anos, meu pai chamou-me e disse: domingo próximo você vai começar a ensinar na escola dominical. Ela é parte da minha vida, parte do meu ser. E toda vez que pastoreei igrejas, tive o privilégio de conceder uma prioridade muito especial para a escola bíblica dominical, a Universidade do Espírito aqui na terra. A melhor de todas as faculdades. Aqui se vem estudar a palavra e cumprir basicamente aquilo que era um sonho na vida de Davi, uma realidade na nossa. Salmo 27, verso 4. Uma coisa é pedir ao Senhor, e a buscarei, que é muita gente que pede, mas não busca. E Jesus ensinou que é bom pedir e buscar, e se não alcançar, bate. Uma coisa é pedir ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para alcançar 2 objetivos. Primeiro, contemplar a formosura do Senhor. Esta é a razão porque o primeiro momento de qualquer culto deve ser levado em altíssima consideração. Esta é a razão porque os momentos de louvor hoje estão sendo alvo de uma significação muito mais profunda, talvez, do que antes. O louvor adequado, o louvor condigno, o louvor que condiz com a sublimidade de Deus, ele nos leva a contemplar a formosura desse Deus santo e lindo. E quando nós contemplamos a formosura do Senhor, nós então estamos espiritualmente preparados para ouvir a sua voz e aprender no seu santo templo. Eu queria começar esta manhã por mencionar 3 versículos da Bíblia. Eles não estão inseridos no contexto das nossas lições, mas eles são a Bíblia Sagrada e nos ajudam a começar a pensar sobre o que vamos pensar. 3 versículos extremamente conhecidos, e eles poderão ser os elementos basilares para a construção de um edifício que nós poremos diante de nossos olhos espirituais. Primeiro versículo é Hebreus 13 e 8. Eu apreciaria muito se o povo de Deus, se a escola bíblica dominical pudesse repetir após mim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Que Deus nos ajude a nunca esquecer essa dimensão profunda que está inserida na personalidade, na vida de nosso Senhor Jesus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A razão por que o apóstolo Pedro, 2000 anos atrás, podia pregar sobre Jesus, é a mesma razão porque nós hoje, 2000 anos depois, podemos pregar sobre Jesus.
Porque as mutações que há na sociedade, as mutações que ocorrem no mundo, as transformações de toda a natureza, filosóficas, sociológicas, literárias, financeiras, econômicas, políticas, militares, psicológicas, todas essas mutações que existem, elas não alteram a pessoa de Jesus. Ele é o mesmo, ele é o mesmo, ele é o mesmo. Por isso, os filósofos teriam dificuldade de, vivendo num século, se adequar ao seguinte. A sociologia encontraria dificuldades um pouco fortes para fazer também adequações na história do comportamento humano, na história do desenvolvimento das sociedades, mas não Jesus, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Cristo que pregamos hoje, independentemente da tecnologia moderna, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Quando eu penso em Jesus Cristo é o mesmo, eu estou me reportando agora ao templo em Jerusalém. Jesus estava com 12 anos. Todos os que têm filhos com 12 anos sabem os limites intelectuais de seu filho. Por mais inteligente que seja, por mais desenvolvido que seja o seu QI, mas não viveram o bastante para conhecer tanto. Tem 12 anos. É verdade que as criancinhas hoje, elas manipulam os iPhones muito melhor do que eu. Mas isso não significa que elas entendem o mundo. Não significa, absolutamente. 12 anos é uma idade realmente ainda muito elementar para o desenvolvimento pleno de um intelecto que está disponível na natureza humana. Mas aos 12 anos, Jesus está no templo. E Jesus responde a todos os questionamentos dos doutores. Impressionante. Qual é a ideia que nós tiramos daqui para levar-nos em seguida à consideração das nossas lições deste trimestre? É que o fato de Jesus, com 12 anos, saber discutir com doutores, responder suas inquirições, inclusive fazer perguntas que eles respondiam, isto significa que alguma coisa em Jesus nos chama muito a atenção. Ele é atemporal. Jesus não está sujeito aos dias, nem às semanas, nem aos meses, nem aos anos, nem aos séculos, nem aos milênios, porque Ele é o Pai da eternidade. Muito mais do que o tempo. O senhor sabe que quando nós dizemos que Deus é o Criador, nós estamos falando a verdade. Deus é o Criador. Mas se algum pregador aparecer aqui e dizer que Deus não criou tudo, um momentinho, deixa ele continuar para ver o que ele vai dizer. Deus não criou tudo, porque pelo menos há 3 coisas que Deus não criou. Por exemplo, Deus não criou a luz, porque Deus é luz. Quando a Bíblia diz em Gênesis 3, haja luz, Deus não está criando a luz, Deus está dizendo, apareça a luz. E usando com a melhor e maior nobreza possível, porque a conceituação tem que ser esta, eu diria o seguinte, Deus vai arrotar. E quando Deus arrota, o que sai de dentro dele? Vida e luz. Vida e luz. Então ele não criou a luz porque ele é luz. Ele não criou a vida. Em São João capítulo 1 diz, nele estava a vida. Lá no livro de Salmos, ele é o manancial da vida. A vida e a luz não precisaram ser criados. Elas sempre fizeram parte de Deus. Mas onde sempre habitou esse Deus? Onde? A Escritura diz no livro do profeta Isaías que Deus habita na eternidade. Ora, se Deus é permanente, eterno, atemporal, infinito, autoexistente e habita na eternidade, essa eternidade na qual Deus habita não pode ter sido criada porque sempre existiu com Ele. Então Deus não criou a vida, Deus não criou a luz, Deus não criou a eternidade. Mas um dia Deus decidiu, a Trindade decidiu, nós vamos agora criar, vamos criar. Estamos há tantos quintilhões de milênios existindo, agora nós vamos criar seres angelicais, vamos criar seres humanos, vamos criar natureza, etc. Vamos criar planetas, vamos criar o mundo sideral, etc. Onde é que nós vamos pôr os elementos vivos que nós criamos e que nós desejamos que vivam para sempre? Nós vamos pôr na eternidade, claro, mas não na nossa.
Nós temos que criar uma eternidade só para eles. Então existe essa eternidade de Deus, que é uma eternidade incriada, sempre coexistiu com Ele. Existe a outra eternidade que foi criada para os seres que vão possuir vida eterna. Assim, eu tenho uma certeza que terei vida eterna, quer dizer, vivenciarei. Já temos aqui a certeza da vida eterna, ela é em cima a posse em definitivo da vida eterna. Mas a eternidade nossa, ela teve um princípio, a de Deus não. Então a eternidade nossa é uma e a de Deus é outra. O senhor está sugerindo que existem duas eternidades? Eu não estou sugerindo, eu estou mencionando a Bíblia. Salmo 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que cresçam os montes, de eternidade, que é uma, que é a dele, a eternidade, que é a nossa, tu és Deus. Tu és Deus. Agora, esse Cristo, então, e ali a Trindade diz, bom, nós vamos criar, então, essa eternidade. Quem vai criar? O Espírito Santo está quieto. O Pai está em silêncio. E o Filho diz, eu vou criar essa eternidade. Por isso, Isaías 9:6, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade, gerador da... A outra não foi criada, essa segunda foi criada por nossa causa, por causa dos anjos, por causa da igreja. Se você está feliz por essa eternidade que agora lhe pertence, não custa nada dizer aleluia. Quando Jesus veio ao mundo, ele viveu no tempo, mas ele sempre existiu na eternidade. Por isso, essas mutações que existem aí, essas divisões que se faz, a sociologia, a psicologia e a filosofia fazem, isso são importantes. Mas Jesus está acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo, acima de tudo. Há uma palavra muito interessante que Jesus deixou para nós e nos ajuda também a compreender como preparação para as lições que virão neste trimestre. Quando a pessoa nasce neste mundo, ela se defronta com 3 problemas cruciais. Há 2 maneiras de visualizar esta verdade na Escritura Sagrada. Pode ser em Gênesis capítulo 1, versículo 2, ou pode ser um pouco mais tarde, em São João capítulo 14. Vamos em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Está escrito, e a terra era sem forma e vazia. Não há por que discutir esse era, que é uma forma imperfeita do verbo ser. Era, que na verdade significa literalmente veio a ser. Não era porque sempre foi, era porque, havendo sido um tempo diferente, veio a sofrer modificações. Então, e a terra veio a ser, veio a se tornar, primeiro, sem forma, segundo, vazia, terceiro, escuro. A Bíblia diz em Gênesis 2 que a terra teve essas 3 características depois daquele cataclismo existente entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Escola Bíblica Dominical. Muito bem, não é culto de evangelismo. Muito bem, então ali está entendido em Gênesis 1:2 que a marca registrada do mundo, a partir de Gênesis 1:2, depois daquela grande transformação que houve de natureza cósmica, primeiro, o mundo ficou sem forma. Quando uma coisa está sem forma, é por uma razão das seguintes: ou está sem forma porque nunca teve forma, ou está sem forma porque perdeu a forma. Será que o mundo ficou sem forma porque nunca teve forma? Não, porque no livro do profeta Isaías diz que ele foi criado com forma. Então, o mundo ficou deformado. O mundo está deformado, Gênesis 2. Segundo, o mundo está vazio. Foi criado vazio, está vazio porque foi criado vazio, ou está vazio porque se esvaziou? Está vazio porque se esvaziou. Porque Isaías disse, o Senhor não criou a terra vazia. Então o mundo está deformado, o mundo está vazio e o mundo está escuro. Vamos falar juntos? Número 1, deformado. Número 2, vazio. Número 3, escuro. Esse é o retrato da terra em Gênesis 1:2, que na verdade é também um retrato do coração de todo pecador. Todo pecador, toda pessoa que vive longe de Deus tem 3 marcas. Primeiro, espiritualmente deformado. O cidadão fuma porque é deformado. Porque se Deus quisesse que o homem nascesse para fumar, o nariz seria em cima, como chaminé, e não embaixo. É deformação total.
O homem ingerir, por exemplo, bebidas fortes é deformação, porque nós somos feitos para nos destilhar, no mínimo, com uma boa vitamina com suco e também com água, que por não ter sabor é o único líquido que todo mundo gosta, senão iria haver discussão também. Muito bem, todo mundo sem Deus é deformado, todo mundo sem Deus é vazio, todo mundo sem Deus está na escuridão. Jesus Cristo veio para resolver esses 3 problemas. O que está deformado, ele transforma. O que está vazio, ele enche. O que está escuro, ele ilumina. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isto? Essa definição está lá em Gênesis. Mas vamos para João. Em João 14:6, Jesus resolve outros 3 cruciais problemas da natureza humana. Toda pessoa, quando começa a dar sinais de entendimento intelectual, mesmo o mais elementar, ele começa a se dar conta que está desorientado. Todo ser humano nasce em um estado de desorientação. Digam, desorientação. O que é desorientação? Na mais simples definição seria ignorar o caminho que deve ser seguido. Desorientação. Por isso que existe hoje GPS, que às vezes nos leva por caminhos ignorados e indesejáveis, mas estão perdoados pelo bem que fazem. Do outro lado, muito bem, todo ser humano é desorientado. E por estar desorientado, ele começa a escolher os seus próprios caminhos, e escolhendo os seus próprios caminhos, mais tarde vai descobrir que alguns são falsos e os outros também. Depois de estar desorientado e estar no engano, ele descobre que sua vida está perdendo o sentido, e ele vai espiritualmente definhando, sua vida vai se reduzindo. Isso também tem reflexo na vida física. Jesus veio e disse com uma palavra, só com uma declaração, ele diz, olha, para os desorientados, eu sou o caminho. Para os que estão no engano, eu sou a verdade. Para os que estão definhando, eu sou a vida. Nesta manhã, as lições desse trimestre todas vão nos ensinar que apesar dos muitos dilemas que existem diante de nós, Jesus continua a ser o caminho. Jesus continua a ser a verdade. E Jesus continua a ser a vida. Por isso, ele vai merecer de nós um lindo aplauso agora. Mas como nós vamos poder enfrentar os problemas do mundo? Quais? Vamos então a uma outra colocação. Tudo aquilo que é vivo e está neste mundo está sujeito a ciclos. Alô, vamos falar esta palavra. Vozes femininas, ciclos. Masculinas, vozes masculinas. Digam, ciclo. Tudo que está vivo neste mundo obedece a ciclos. No mundo vegetal, os ciclos. Você planta, depois aí vem o processo de germinação, brota, nasce, cresce, até o último estágio que é frutificação. Isto são ciclos. Agora, na natureza humana, os ciclos existem. Após o nascimento, tem um ciclo da infância. Alguns subdividem, não é o caso. Deixe isso para o departamento infantil. Muito bem. Nós temos então este primeiro ciclo de infância, depois vem o ciclo da adolescência, depois vem o ciclo da juventude, depois vem o ciclo da maturidade. E aí vem uns que tem nomes, o próximo ciclo, nomes muito distintos, outros nem tanto. Alguns chamam de terceira idade, outros preferem chamar velhice. Qualquer que seja o nome, já se sabe que é o último ciclo. Há uma dificuldade. Alguns, e a terceira idade, isto só existe nesse mundo moderno. Antigamente existia mais. No tempo de Metusalém havia a 10ª idade. Muito bem, agora, ciclos. Há crianças que são muito bem ensinadas e não sofrem traumas quando passam da infância para a adolescência.
Há adolescentes que são muito bem treinados e não sentem traumas quando passam da adolescência para a juventude. E há jovens que são muito bem disciplinados e não sofrem traumas quando passam da juventude para a maturidade. O resto é o resto. Pois bem, agora essa questão de ciclos é muito importante. Ciclos do mundo vegetal, ciclos no mundo animal, ciclos no mundo humano. Agora, ciclos na história. A história é a sucessão de ciclos. Especificamente, vamos lembrar de Israel. Israel, nos seus primórdios, experimentou o ciclo do Egito. Que tal falarmos? Ciclo do Egito. Opressão, escravidão, hora extra sem direito a salário extra. Depois do ciclo do Egito veio o ciclo da travessia do deserto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, experiências totalmente distintas, díspares. No Egito se comia cebola, se comia melão, se comia pepino, etc, etc. Tudo muito bom. No deserto se comia maná, dado por Deus. O ciclo do maná não tem nada a ver com o ciclo do pepino. O pepino era plantado e colhido, o maná não era plantado, era só colhido, e colhido de uma maneira realmente sobrenatural. Um momento na história de Israel começou a ter fastio do novo ciclo e pensou no antigo. Quem nos dera pudéssemos voltar ao ciclo da cebola, do pepino, etc, etc. Mas ciclos, depois que passam, não voltam mais. Passou. Esta é a dificuldade de alguns líderes da igreja hoje. Não percebem que os ciclos estão passando e estão se recordando das cebolas e dos melões e dos pepinos e deixam de valorizar o maná que Deus está dando no seu tempo, no seu ciclo. Ouvi falar de um eminente homem de Deus, um grande ensinador nosso aqui neste país, um homem realmente muito respeitado e muito admirado. Até hoje, 2016, ele não usa computador, ele continua com as máquinas de escrever. Ele não entendeu a passagem dos ciclos. Eu não vou perguntar a ele, mas eu fico pensando onde ele está comprando fita. Ciclos. Mas depois dos 40 anos terminou o ciclo do deserto, o ciclo do maná, e Deus disse: Josué, avisa ao povo que logo que passar o Jordão, não vai mais cair maná. Graças a Deus pelo maná, mas ele tem um tempo de cair. Graças a Deus pela cebola e pepino e melão, mas eles têm o tempo de serem colhidos. Aí vem algo novo, e veio o tempo do novo ciclo, o ciclo de Canaã, onde eles têm que plantar para colher, para poderem viver. Ciclos. Estou falando isto, ciclo numa área religiosa. Agora, eu vou falar numa área mais secular, mais abrangente. É chamada de época medieval, época antiga. Chamada de época antiga, a soma dos séculos que se passaram. Quando não havia desenvolvimento suficientemente capaz de merecer este nome. O homem passou durante séculos e séculos e séculos jungido às navegações marítimas, mas não havia invenções, não havia descobertas. Isso é uma época antiga. Depois dessa época antiga começaram a surgir as primeiras revoluções, ainda com R minúsculo, e veio então a época medieval. Daí foi o tempo em que começaram a surgir algumas coisas muito famosas, como Renascença, e que foi mãe do iluminismo, e começou a surgir aquilo que mudou totalmente a face do mundo e que merece o nome de Revolução Industrial. Ciclos. O primeiro ciclo, muito longo, muito demorado, foi o ciclo da Antiguidade. Vamos falar ciclo da Antiguidade. Depois veio o ciclo medieval. Com o advento da multiplicação da ciência, com o advento da expansão incontrolável da tecnologia,
entrou-se em um novo ciclo, o ciclo do modernismo. Aí veio o ciclo do modernismo. Vamos mencionar os três. Primeiro ciclo, antiguidade. Segundo ciclo, medieval. Terceiro ciclo, modernidade. Mas aí surgiram algumas coisas novas, novíssimas, recentes. Com a Segunda Grande Guerra, surgiram coisas nunca vistas, nunca ouvidas, nunca pensadas e nunca imaginadas. E este homem que há pouco tempo estava sendo chamado de moderno, já não é mais moderno, porque tem alguma coisa que é mais do que moderno. A esta nova maneira de viver, a esta nova gama de fatos, de evidências, de conhecimento, de atividade social, a isto se chama de pós-modernidade. A pós-modernidade é muito mais do que a época antiga, a pós-modernidade é muito mais do que a época medieval, a pós-modernidade é muito mais do que a época moderna. Então, o que acontece hoje? O que acontece hoje é que se você falar para o seu neto ou seu filho pequeno, se você falar para ele explicando o que era uma máquina fotográfica, em que o cidadão tinha uma caixa maior do que uma televisão, e ele punha a mão lá dentro para descobrir algum caranguejo que estava preso lá. E ele focava, e se você explicar isso, o menino vai supor que o vovô perdeu a cabeça. É que o menino é pós-moderno e o avô nem tanto. Se você for tentar explicar que houve uma época no mundo em que não havia iPhone, o menino diz, não é possível, como se vivia naquela época, meu Deus. O senhor conseguiu viver sem iPhone? Consegui, meu filho. Que o senhor é um herói. Eu estou tentando uma argumentação que alcance todas as pessoas. A juventude que está na faculdade não precisava dessa explicação, mas eu estou dando uma consideração a pessoas que prefeririam um diálogo um pouco mais abrangente. Quem me entende, diga amém. Muito bem. Então você que é universitário, se deixe sacrificar por amor àqueles irmãos. Pastor, como? Muito bem. Pós-modernidade. Agora, com essa pós-modernidade, três classes fundamentais do saber humano, da atividade humana, três facetas que estão entre as principais, elas começaram a exercer uma espécie de domínio sobre a sociedade. Eu estou falando da filosofia. Você pode repetir esta palavra? Filosofia. Eu estou falando da sociologia. Você pode repetir esta sociologia. E estou falando da psicologia. Hoje há pessoas que são capazes de se levantar e dar uma definição brilhante sobre filósofos. Mas ainda temos pessoas remanescentes de dias mais para trás. Você fala assim, sangue de Jesus. Então nós vamos ter um pouquinho de compreensão e entender porque nós estamos ainda numa fase de mudanças, de transformação. Quando nós começamos a evangelização deste país, nós começamos usando um método. E a igreja ia para as ruas. Hoje não é tão fácil mais. Quando nós começamos, nós tínhamos liberdade, por exemplo, de ir nas casas, etc. Hoje, existem algumas leis tão proibitivas. Estamos na época dos condomínios fechados. Não dá para invadir um condomínio com um grupo, um batalhão de evangelismo, porque no mínimo serão tomados assim por etc. Então, o que acontece? O evangelho muda? Não. Cristo muda? Não. A palavra de Deus não muda. Mas as circunstâncias de vida mudam. A sociedade muda. Os padrões de vida mudam. Até a moeda muda. Esse Brasil, por exemplo, que é um campeão de moeda, não é verdade? Hoje nós temos o real. Não tanto o real assim, é mais principesco, mas tá bom, nós temos o real. Mas nós já tivemos o cruzeiro forte, irmãos. Forte. Que por ser forte, estava sucedendo o fraco, que por sua vez era pai do débil. Muito bem, então nós já tivemos também o cruzado,
E, na verdade, o real apenas ressuscitou. Porque lá atrás, muito atrás, ele já existiu. Ele não sobreviveu, mas ele, na verdade, entrou em coma profundo e agora está aparecendo outra vez, enfrentando o dólar de uma maneira crucial. Muito bem, nós estamos entrando num período pós-moderno. A evangelização que é feita hoje é um pouco diferente da que era feita antigamente. Filipe ganhou a cidade toda de Samaria sem televisão. Filipe não tinha dinheiro para pagar a televisão. Não, as televisões não aceitavam. Não havia televisão. Essa aqui é a verdade. Filipe não usou televisão para conquistar. Na época em que não havia televisão, Deus deu uma graça muito especial para Filipe, para ele conquistar a cidade. Hoje a sociedade tem meios de comunicação muito diferentes, de maneira que aquilo que era algo muito normal no tempo dos apóstolos, no tempo de Lutero, no tempo de Zwingli, no tempo de Savonarola e no tempo... muito bem, eu podia falar também de outros, mas depois entra na predestinação e complica tudo. Eu estou falando do tempo de Calvino. Então, o que acontece? Essas dificuldades hoje existem muito. O que é que nós vamos fazer? Nós temos duas opções. Nós vamos nos enclausurar. Eu não aguento isso, eu não aguento. O mundo está perdido, Vamos fazer um muro aqui. Mas nós não somos chineses para edificar muralha. Vamos fazer um muro aqui, vamos nos enclausurar. E a igreja se tranca, a igreja se isola. Hoje existem dois tipos de igrejas. As igrejas que cada vez mais se isolam, porque elas não estão tendo condições de enfrentar os desafios da pós-modernidade. Há líderes que ainda estão no ciclo do ar livre e não adianta porque não funciona mais. Então nós temos que imaginar quais são as técnicas, as estratégias e as táticas para evangelizar. Evangelho não muda, mas as técnicas de evangelização mudam. Evangelho não muda, mas a estratégia de evangelismo muda. Evangelho não muda, mas as táticas mudam. Se nós entendermos que o perfume é o mesmo, mas a embalagem tem que ser mudada, nós vamos conseguir vender o nosso produto. Nós vamos conseguir alcançar as vidas. Só os que me entendem é que vão dizer amém. Os outros escolhem alguma coisa para dizer. Eu nem sugiro, eu nem chego a sugerir o que vão. Os desafios da pós-modernidade. Houve uma época, por exemplo, na época medieval, em que a religião tinha o seu grande valor. Hoje a religião é uma coisa muito diferente, o conceito de religiosidade hoje é muito diferente daquele que era conhecido, que era compartilhado com a sociedade há 200 anos atrás. A pergunta é a seguinte: o que vamos fazer diante dos desafios da pós-modernidade? O que vamos fazer? Nós vamos nos enclausurar ou nós vamos pedir uma nova técnica, uma nova estratégia? O que nós vamos fazer? Eu tenho esta manhã a ideia de que eu estou com uma resposta positiva para isto. Eu estou pensando que eu tenho essa resposta, mas não é porque eu tenho, é porque eu li a Bíblia. E como todos leram, então todos temos. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o textuário da lição número 1, por favor. O textuário da lição número 1, por favor. E este versículo nos ajuda muito a compreender. Os desafios da pós-modernidade estarão em todas as lições subsequentes. Eu não preciso ater-me a nenhuma delas, a nenhum deles. Mas eu estou falando esta noite sobre uma preparação psicológica e espiritual para desafios. Encontraram o textuário da lição passada? 1, 2, 3. Amados irmãos, ao invés de eu tomar um tempo aqui falando sobre o que é iluminismo, eu não vou fazer isto, porque os irmãos estão aí com a revista para ler. Eu vou ficar com este versículo aqui. Vamos ver de novo o textuário da lição de domingo passado. 1, 2, 3. Vozes femininas. Não custa nada, pastor Silas, fazer uma rápida disputa santa, santíssima, gloriosa, para ver quem fala melhor, se os homens ou as mulheres. Primeiro vamos ouvir as vozes femininas. 1, 2, 3. Ficou meio pesado para os homens agora. A não ser que o ambiente seja para trovão. Ok, vamos ver as vozes masculinas.
é sempre a mesma coisa em todos os lugares. Os homens sempre falam mais forte. E as irmãs sempre falam mais bonito. Muito bem, mas nós temos a mente de Cristo. No meu entendimento, este versículo que foi tomado para ser o texto áureo para a primeira lição, no meu entendimento, ele nos orienta para todas as lições que virão neste trimestre. Ele nos capacita, ele nos habilita, ele nos credencia a uma operação forte de atividades espirituais dentro da igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, nós temos a mente de Cristo. Então eu me atrevo a fazer uma pergunta absolutamente simples. O pastor desta igreja é o pastor Silas Malafaia. Na verdade, ele é pastor desta igreja, mas tem uma outra pessoa que gostaria de ser o pastor desta igreja. Mas o pastor Silas não dá para ter dois, então ele. Sabe quem gostaria realmente de ser pastor desta igreja? Não é uma denúncia que eu estou fazendo, nem uma delação, nem premiada, nem. Mas eu vou. Há uma pessoa que gostaria de ser pastor desta igreja. Há uma pessoa que gostaria de sentar naquela cadeira. Há uma pessoa que gostaria de dirigir os cultos aqui. Uma pessoa. E ele faria um trabalho, e o pastor Silas não vai absolutamente se tornar meu inimigo porque eu estou falando isso. Mas esse pastor que eu estou falando, ele faria um trabalho provavelmente ainda melhor do que o pastor Silas faz. Sabe a quem eu estou me referindo? Ao bom pastor. Eu estou me referindo a Jesus. Jesus gostaria de ser o pastor físico desta igreja. Jesus gostaria de ser o pastor literal desta igreja. E algumas coisas que eu vejo nesta igreja, eu vejo que o pastor Silas está imitando Jesus. Porque Jesus faria exatamente. Se Jesus fosse o pastor físico, visível desta igreja, ele faria o que o pastor Silas fez hoje. Ele leria o nome das pessoas que estão se tornando membros desta igreja, ele desceria este patamar, ele iria cumprimentar as pessoas. As mega igrejas não podem fazer isto. As igrejas deste porte ainda podem fazer. No dia que um pastor não pode mais descer para cumprimentar os que estão chegando, a igreja está perdendo a sua identidade. No dia que o membro da igreja não tiver mais o direito de ver o seu pastor fisicamente, porque agora é só o telão, então aquela vinculação que existe, insubstituível, e que produz a legítima koinonia, a comunhão verdadeira, a comunhão profunda. No dia que isto acaba, é a igreja que está começando a definhar. Então, Jesus gosta de ser pastor aqui fisicamente, mas ele apontou um que está fazendo aquilo que ele faria. Agora, a grande responsabilidade que o pastor desta igreja tem é exatamente esta: é de dirigir esta igreja como Jesus dirigiria. É de dirigir os cultos aqui como Jesus dirigiria. É de estabelecer programas para esta igreja como Jesus estabeleceria. É de enfrentar a pós-modernidade como Jesus enfrentaria. Quantos me entendem? Digam amém. Então, se nós estamos pensando, pastor, essas lições, ai meu Deus, estou angustiado, negócio de pós-modernidade, negócio de iluminismo, Jesus, compadre, relativismo, o que é isso, meu Senhor? Se você tiver a mente de Cristo, você vai enfrentar os problemas do amanhã como se ele fosse ontem, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se com 12 anos Jesus podia discutir um assunto que os de 40 e 50 estavam embaraçados, significa que Jesus sempre viveu como homem além do seu tempo. Jesus conhece os tempos, Jesus conhece as gerações, Jesus conhece as mudanças. Jesus nunca foi surpreendido por nenhuma modificação, qualquer que fosse. Ele sempre sabe o que ficou para trás e ele sempre sabe o que está pela frente, porque a nossa vida é uma vida linear. Nós estamos caminhando assim, e como nós estamos caminhando assim, o passado fica para trás, o futuro ainda não chegou, mas Jesus, ele caminha assim, ele vê tudo de uma vez só. A dimensão dele é completa, a dimensão dele é absoluta, a dimensão dele é perfeita.
E aproveitando isto, eu quero falar com os irmãos o dia que os irmãos tiveram uma visão. Os irmãos, naquela visão, os notarem que Deus está no trono dele, olhando assim para trás. Deus, sei que o Senhor está olhando assim para trás, eu estou vendo aqui o milênio. Ué, mas o milênio não chegou. Não chegou para você, meu filho, para mim já é coisa passada. Porque ele vê o passado como futuro, o passado como futuro e o futuro. Agora, se um dia você estiver olhando, Deus, o senhor está apreciando uma coisa aí na frente, né, Deus? O que o senhor está olhando? Ah, meu filho, eu estou olhando aqui, que coisa, eu fiz muito bem em pôr Esther no trono. Mas isso já passou muito tempo. Passou para você, meu filho. Isso aqui está na minha frente como coisa de 5 minutos atrás. Este é o nosso Deus, este é o nosso Deus, este é o nosso Deus, este é o nosso maravilhoso Deus. Então, qual é o grande desafio dos pastores hoje? Qual é o grande desafio do ministério da igreja do Senhor, ministério da igreja brasileira? Qual é o grande desafio da igreja brasileira para enfrentar a pós-modernidade? Nós não vamos fundar uma universidade de preparação para corresponder aos desafios da pós-modernidade. Não vamos, porque enquanto os professores estiveram falando, já tem coisas novas, e as apostilas têm que ser refeitas toda semana. Não, nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer uma universidade de adequação aos tempos pós-modernistas. Não, isso não resolve. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir a mente de Cristo. Nós vamos pedir a mente de Cristo. Nós vamos pedir que Deus ponha a sua sabedoria sobre a nossa, sua inteligência sobre a nossa. E nós vamos fazer sempre aquela pergunta: Senhor, como tu farias se tu tivesse que enfrentar este problema? Se meu filho, eu enfrento contigo, eu faria assim, assim. E como Jesus nunca erra, quem tem a sua mente também nunca errará. Diga comigo, como Jesus nunca erra, quem tem a sua mente também não erra. Como servos de Deus, membros da igreja, auxiliares, colaboradores, cooperadores, diáconos, diaconisas, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários, como povo de Deus, nós vamos enfrentar os desafios da pós-modernidade com tranquilidade. Nada de ficarmos assombrados. O irmão viu os temas dessa trimestre. Meu Deus, onde é que esse pastor se meteu? Está em lugar de ideologia de gênero. Mas existe uma realidade. Agora, não se perturbe, fique tranquilo. Vá investigando as coisas com a mente de Cristo. Vá pensando nas coisas com a mente de Cristo. A mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é, ao mesmo tempo, algo muito misterioso, muito sublime e algo simples. Ele é misterioso no sentido de que a divindade pertence ao Senhor. Está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, e é parte do texto desta segunda lição, está escrito assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No meu entendimento pessoal, quando alguém me pergunta qual é o versículo da Bíblia mais difícil para mim, eu digo: olha, irmãos, não dá para eu responder qual é o mais difícil que eu tenho uns 500 difíceis, mas um muito difícil para mim é este. Como entender este texto? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se é divindade e se é plenitude, como é corporal? Como é que a divindade admite corpo? Agora, se é a plenitude da divindade, existe uma divindade que não é plena? É um texto muito difícil. Mas o que esse texto está dizendo é que mesmo quando Jesus esteve aqui na terra, embora ele não estivesse de posse dos 3 principais atributos da divindade, os quais são onisciência, onipotência e onipresença, ele teve que abrir mão deles temporariamente, abdicou para poder estar aqui na terra realizando, porque se Jesus fosse onisciente, não seria semelhante a nós. Se ele fosse onipresente, não seria semelhante a nós. Se ele fosse onipotente, aqui na terra, não seria semelhante a nós. Está escrito na carta aos Hebreus, no capítulo 2, semelhante aos irmãos. E como nós não somos onipotentes, nós não somos onipresentes, nós não somos oniscientes, ele também não era. E qual foi a compensação que o Pai deu ao Filho para vir a esta terra ser esses 3 atributos e fazer uma obra divina? A compensação está em Isaías capítulo 61. Ele teve os 7 espíritos. A manifestação dos 7
sete espíritos que o capacitaram e o tornaram uma pessoa acima de tudo e acima de todos. Ele teve uma presença tão real, tão profunda, tão abundante, tão exuberante, tão extraordinária, que lhe permitiu discernir todas as situações, enfrentar todos os problemas. Ele sempre deu a palavra que as pessoas precisavam ouvir. Ele combateu o inferno e venceu. Ele combateu o diabo e venceu. Ele combateu a morte e venceu. Ele combateu as enfermidades e venceu. Ele vai enfrentar a pós-modernidade e vencer também. Então nós vamos vencer os desafios da pós-modernidade. Amém? Agora nós vamos vencer com a mente de Cristo. Existe uma coisa, por exemplo, muito forte, existiu na modernidade e ela atravessou essa barreira e entrou também na pós-modernidade. Pluralismo. Existe outra coisa, relativismo. Há pouco tempo os homens defendiam que cada um buscasse a verdade, porque iria encontrar. Hoje isto caiu. Não se aceita mais isso. A verdade é muito relativa e ninguém possui a verdade. Por isso que se nós temos a mente de Cristo, nós não caímos nesse engodo. Nós não cedemos a esta pressão. Se Jesus disse, eu sou a verdade. Eu gosto do a. Claro que eu gosto do eu gosto do sou, gosto da verdade, mas eu gosto é desse a. Diga comigo, escola bíblica, Jesus falando, eu sou agora faça força. Melhor ainda. Quando Jesus disse a verdade, Jesus refutou todo o relativismo dos nossos dias. Os homens estão dizendo que cada uma pessoa possui um pouco da verdade. Quando todos se juntam, a verdade dele não, senhor. Existe um homem que não somente possui a verdade, ele é a verdade. É com aquilo que para nós, do ponto de vista intelectual, seria algo difícil de discutir. Meu Deus, é tão difícil. Não é. Não faça com que as coisas aparentemente difíceis se tornem muros intransponíveis, porque só em pensar em saltar o muro, você já está doente da coluna. Então, o que você tem que fazer? Você tem que acreditar que é possível vencer. Se Jesus disse, eu sou a verdade, Jesus não é relativista. Jesus é absoluto, eu sou a verdade. Agora eu não sou uma verdade. Eu não sou meia verdade. Eu não sou quase verdade. Eu não sou mini verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. A outra coisa que Jesus nos ensina de uma maneira tão linda, tão fácil a resolver é a seguinte. Essa questão, por exemplo, de pluralismo. É o seguinte, se nós todos nos juntarmos, então nós vamos ser mais fortes. Isso não é verdade. Isso é uma estratégia maligna que ousa destruir a igreja. Nós não seremos mais fortes se nos unirmos ao mundo. Nós seremos mais fortes à medida que nos separamos do mundo. Nós seremos mais fortes. Por quê? Porque a Bíblia faz uma distinção muito grande entre igreja e mundo. Então essa questão de pós-modernidade, ela não existe dentro da igreja. Ela existe fora da igreja. Porque a igreja está em Cristo. E o mundo está sem Cristo. Se o mundo está sem Cristo, está sem caminho. Se o mundo está sem Cristo, está sem verdade. Se o mundo está sem Cristo, está sem vida. Se nós estamos com Cristo, estamos com o caminho. Se estamos com Cristo, estamos com a verdade. Se estamos com Cristo, estamos com a vida. O que mais queremos? Venha quantas pós-modernidades vierem, nós vamos vencer todas. Nós vamos vencer todas. E nós vamos encontrar, os irmãos vão encontrar, nós vamos encontrar durante este trimestre caminhos para vencer desafios. Vamos ou não vamos? Você não pode perder nenhuma lição, porque nós vamos encontrar caminhos. Deus tem resposta para todos os problemas. Muitas pessoas condenam a Bíblia. Muitas pessoas rejeitam a Bíblia. Muitas pessoas desprezam a Bíblia, porque elas sempre ousam dizer que a Bíblia é um livro do passado. E quando elas acham pouco dizer do passado, elas então aprofundam a definição e dizem, é um livro ultrapassado. Não existe em toda a bibliografia humana. Pode-se ir à biblioteca de Rui Barbosa, com 32 mil volumes, ou pode-se ir à biblioteca do Congresso em Washington, com seus 2 milhões, tanto faz. Não há um livro, nenhum livro, que tenha uma perspectiva completa da história. Nenhum.
Absolutamente. O único livro que tem uma perspectiva completa da história é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala de coisas que aconteceram há 1 milhão de anos e fala de coisas que só acontecerão na eternidade. Ela preenche todos os ciclos. Então, esta é a vantagem e a importância de não nos separarmos da Bíblia, porque a Bíblia está além dos nossos ciclos. A Bíblia está além das mutações da vida. Quantos se animam com a Bíblia? Agora, um desafio verdadeiro que nós temos é conseguir fazer com que os nossos filhos se interessem pela Bíblia. Aí sim, este é um problema. É fazer com que os nossos filhos... Como é que nós vamos fazer? Você diz, Deus, meu filho não consigo, meu Deus, ele amanhece no Instagram, ele toma café no Facebook e ele janta com WhatsApp. O que é que eu vou fazer? Isso tudo está no iPhone? Está. Isso tudo na Santa. Então, põe umas 5 versões da Bíblia nesse aparelho aí, meu irmão. Põe assim, que hora Deus abençoa meu filho para quando ele for pôr o dedinho ali, que ele acerte com a tua palavra e leia. Você não pode mudar os rumos do mundo, mas você pode ter uma direção certa que não confunda você com o mundo. Você não pode ir de encontro às mutações da história e alterar. Você não vai. Já houve um reformador, mas ele fez uma obra muito bonita, mas foi relativa, porque obras absolutas só que Deus faz. Nós vamos enfrentar os desafios da pós-modernidade com a mente de Cristo. Com a mente de Cristo. Com a mente de Cristo. Agora, eu já me preparo para concluir e eu queria aproveitar a oportunidade para mencionar 3 maneiras como Cristo usava a sua mente. Quando nós não nos preparamos para o futuro, cada dia que aparece é uma surpresa para nós. Quando nós nos preparamos para o futuro, essa expectativa diminui, porque nós já estamos preparados. Essa é a questão. Se nós nos desprepararmos totalmente como igreja, nós vamos ficar surpreendidos cada vez que houver uma anomalia nessas mudanças psicológicas, sociais ou filosóficas. Pois bem, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a mente de Cristo. Deixa eu ilustrar isso pela Bíblia. Jesus vai começar seu ministério. Veja a mente de Cristo. Jesus vai começar seu ministério. Eu acho que Jesus, como homem, Jesus tinha também as suas maneiras próprias de um homem pensar. Não de um pecador, mas de um homem pensar. E eu vejo Jesus com 20 anos dizendo, vai ser uma coisa muito grande que eu vou fazer neste mundo. Mas ainda faltam 10 anos. Eu vou esperar. Eu vejo Jesus com 25 anos dizendo, sabe, vai ser grande o meu ministério. Mas ainda faltam 5 anos. Mas quando estão faltando 3 anos, eu fico pensando, Jesus, faltam 3 anos. Eu estou falando de Jesus como homem. Faltam 3 anos para eu começar a me dizer, onde é que eu vou fazer o meu primeiro milagre? Eu podia fazer o meu primeiro milagre, uma ressurreição. Mas eu vou dizer que eu sou Eliseu. Eu podia fazer o meu primeiro milagre curando um leproso. Mas eu vou pensar que eu estou repetindo o gesto lá do Naamã. Como é que eu vou fazer? E estão faltando 6 meses para Jesus começar o seu ministério, e como homem ele está pensando, como eu vou fazer? E um dia Jesus decide, eu sei como vou começar o meu ministério. Eu vou começar glorificando o meu Pai, porque eu vim para isto. E Jesus está aqui, esperando alguma coisa acontecer. Aí batem. Pronto. E Dona Maria atende. Vizinha, tudo bem, tudo bem. Dona Maria, bom dia. Eu vim convidar a senhora, minha filha vai casar, e eu vim convidar a senhora para ir ao casamento. Ah, muito bem. Vai se encanar. Ah, muito bem. Nós vamos. Vizinha, só um momentinho. Você sabe que eu tenho um filho. Ele vai... Não, vizinha. Onde a senhora vai, seu filho vai também. Maria não falou nos 12 discípulos. Né? Aliás, diz que foi por isso que faltou vinho. Eu não sei disso. Jesus está se preparando para aquele grande milagre. Eu queria lhe mostrar agora, se possível, o que é a mente de Cristo. Ele vai para uma cerimônia de casamento. Quando você vai a uma cerimônia de casamento, você pensa no casamento. Quando você vai para uma cerimônia de casamento, você pensa nos noivos. Quando você vai para uma cerimônia de casamento, você pensa no presente que você vai dar.
Quando você vai para uma cerimônia de casamento, em último lugar, e tomara que seja o último, você pensa na mesa que vai ser oferecida lá. Muito bem. Jesus vai para a cerimônia de casamento. Jesus não está pensando nisso. Jesus não está ligando para ela. Jesus está pensando, eu preciso fazer um grande milagre aqui. A mente de Cristo está sempre voltada para o sobrenatural. A mente de Cristo está sempre voltada para a solução de problemas. Eu vou a esse casamento. Se houver algum problema, eu vou ao casamento. Se houver uma dificuldade, eu vou ao casamento. Se houver alguma circunstância desfavorável, eu vou ao casamento. Isto é a mente de Cristo, sempre preparado para o melhor, para o sublime, para o superior, para o sobrenatural. Quantos podem glorificar a Deus? Jesus está sentado ali, e Jesus não está discutindo com aquelas pessoas, a conversa delas não era grande coisa, não. E aí, como é que você vai aguentar? Rapaz, antigamente as pessoas lavavam os carros devagar, mas a coisa está tão terrível que agora tem que lavar a jato mesmo. Essa é a conversa mas Jesus não está metido nisso. Muito bem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está, daqui a pouco... Falta vinho. Que escândalo. Quando a notícia correu, faltou vinho, a mente humana diz, bom, se faltou vinho, eu vou embora, adeus, noiva, adeus. Se faltou vinho, eu não tenho nada com isso, é uma pena. Se faltou vinho, o mais que eu posso fazer é deixar uma mensagem aí, SMS, dizendo que foi um ridículo que aconteceu, você não se preparou. Mas Jesus não, a mente de Cristo, Jesus diz, faltou vinho. A mente de Cristo é esta. Ele aproveita todo o problema para oferecer uma solução. A mente de Cristo é: Jesus nunca viu um problema que não pudesse ser solucionado. A mente de Cristo é isto: Jesus nunca viu uma pergunta que não tivesse resposta. A mente de Cristo é: Jesus nunca viu um doente que não pudesse ser curado. Isto é a mente de Cristo. Essa mente que Ele quer compartilhar conosco. Aí Jesus diz assim: eu vou entrar em ação. E quando ele viu a desorientação total, ninguém sabia o que fazer. Daqui a pouco já vai começar a juntar o guarda-chuva, as sombrinhas, para ir embora, e aquele mal-estar. Você viu a noiva, ela já não tira mais fotografias, porque o semblante já mudou, o noivo também está desaparecido, o pai da noiva está imerso numa situação de constrangimento, a mãe da noiva, que seria a futura sogra, está no momento em lugar incerto e não sabido, e está aquela situação constrangedora. Aí entra Jesus em cena. Jesus entra em cena. O que eu quero dizer esta manhã, ao concluir, é que os desafios da pós-modernidade serão vencidos pela igreja, porque Jesus não saiu de cena. Jesus vai ajudar a igreja a resolver os problemas da pós-modernidade, porque ele não saiu de cena. Agora a igreja tem que ter essa cautela, esse cuidado, esse desvelo, essa dedicação, para não permitir que Jesus saia. Nossos hinos têm que manter Jesus aqui. Nossa mensagem tem que manter Jesus aqui. Nossas orações tem que manter Jesus aqui. Nossos projetos é para manter Jesus aqui. E vou dizer uma coisa, enquanto ele estiver em cena, a pós-modernidade não significa nada para... Quem pode glorificar o nome do Senhor? Mas parece que eu não falei nada de especial sobre a boda de Caná. E eu preciso concluir dizendo realmente o que é a mente de Jesus. Jesus olha, Jesus dá uma olhada assim. Encontrei. Encontrou o quê? A mente de Jesus tem esta capacidade. Ele encontra o que ninguém encontra. Ele valoriza o que ninguém valoriza. Ele aproveita o que ninguém aproveita. E Jesus chamou duas pessoas. Por favor, amigos. Disse, vocês estão vendo aquelas talhas ali? Sim, aquelas talhas são usadas para o dia da purificação. Não é o caso, porque hoje é dia de casamento. Muito bem, elas estão vazias, não estão? Estão. Vocês peguem essas talhas vazias, eram 6 talhas. Vocês encham de água e tragam para mim. Eles encheram. Agora levem essas talhas cheias de água ao mestre-sala. Você pode entender a mente de Jesus nesse momento. Primeiro, a mente de Jesus
é capaz de utilizar coisas vazias para um grande milagre. Quando um pregador está pregando, o pregador, ele sempre está olhando assim para ver. Quando ele vê um ouvinte sorrindo, ele fica alegre, ele fica sempre olhando para ele. Quando ele vê uma reação boa, quando ele vê um crente assim meio frio, ele tira logo para ele não se contaminar com aquela geladeira. Porque nós, pastores, nós não abominamos, mas detestamos crentes vazios. Nós temos um horror, porque o crente vazio tira toda a nossa inspiração. Um crente vazio nos deixa tão para baixo, como se a gente já tivesse descido. Pois bem, Jesus não. Jesus disse, enchei de água aquelas talhas. A mente de Cristo é essa. Há 6 talhas vazias e Jesus manda utilizar aquelas talhas. Sabe o que eu quero dizer esta manhã? É que Jesus é a única pessoa que se interessa por pessoas vazias. Sabe o que eu quero dizer esta manhã? A mente de Cristo é tão fértil, é tão sobrenatural, que ele é capaz de usar um vazio e fazer dele um instrumento do milagre. Porque ele em Gênesis 1 e 2 diz que tudo começou vazio. Mas em Efésios 5, 18, olha e veio, enchei-vos, enchei-vos. Então Jesus, a mente de Jesus, ele usa as coisas vazias. Segundo, quando todo mundo está pensando em vinho, Jesus pensa em água. Muitas pessoas acham que Jesus está na contramão, e é por isso que ele vence, porque a mão está corrompida, a contramão está pura. Quem entendeu, entendeu. E eu quero pedir a esta igreja que não despreze os valores espirituais da contramão. Jesus está dizendo no monte, em Mateus capítulo de número 8, Jesus 5 está no monte, Jesus 6 está no monte, Jesus 7 está no monte, sermão das bem-aventuranças, coisa linda, e uma multidão seguindo Jesus, Jesus desce do monte, Jesus está descendo, e aquele povo, um barulho sem fim, ninguém está adorando a Jesus, ninguém está nem comentando o sermão, então, discutindo aí, muito bem, se quem ganhou foi Romanos ou quem ganhou foi Coríntios, e então estão só discutindo isso. Então, e Jesus tendo aqui, vem um leproso de lá para cá, sozinho, só um leproso. O leproso só pode ser ele, o rosto é de santo, a mão é de médico e a mente é de Deus. O leproso chega e diz, se tu quiseres, eu sei que tu podes. Jesus esquece milhares de pessoas que estão atrás dele e toma o tempo com uma pessoa. Porque um adorador vale mais do que 1000 que não adoram. Um adorador vale mais do que 1000 que não adoram. A mente de Jesus, ele busca adoradores. Enquanto você estiver adorando a Deus, ele vai lhe dar condições de vencer os desafios da pós-modernidade. 2 coisas ainda relacionadas com este fato tão nosso, tão maravilhosamente nosso. Você descobre 2 coisas que não podem deixar de ser recordadas. Primeira, aquelas pessoas que vinham seguindo a Jesus, estavam vendo Jesus pelas costas. Quando você segue alguém, você vê as costas de que você está seguindo. Aquele leproso foi o único que viu a Jesus de frente. Adoradores não veem a Jesus pelas costas. Adoradores veem a Jesus de frente, de frente, de frente. Finalmente, Jesus ia na mão. A multidão ia na mão com Jesus. E o leproso veio na contramão. Os verdadeiros adoradores ainda hoje estão na contramão. Só que veio a Jesus de frente. A ele o louvor, a ele a glória para todos sempre. Como é que eu terminaria isto aqui? Nós temos a mente de Cristo. E eles pegam as talhas. O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? O que está aqui? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Alguém pode vir aqui, por favor? Alô? Isso, obrigado. O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Por favor. O que é que ele tem? Aqui é o mensal. O que é que ele tem na mão? Não.
O que é que ele tem? Vinho. Água lá e vinho aqui. Que hora foi que essa água se transformou em vinho? Foi na mão de Jesus? Não passou pela mão dele. Foi na mão de Messala, quando ele recebeu já era vinho. Não esqueça de uma coisa. Não pare nunca. Porque os milagres acontecem no caminho. Diga comigo, saiu água, chegou vinho. Não sei quantas pessoas aqui neste momento estão experimentando alguma desordem interior, alguma dificuldade profunda, estão dizendo, pastor, meu casamento está virando água, pastor, meus negócios estão virando água, pastor, meus filhos estão me dando trabalho, pastor, toma água lá em casa. Você está no caminho, você vai voltar para casa, você sai daqui, ainda está sentindo água. Quando você chegar em casa, quando você chegar em casa, a água não será mais água, a água será vinho. Isso é a mente de Cristo. A pós-modernidade está transformando vinho em água. Jesus está transformando água em vinho. A pós-modernidade está transformando vinho em água, mas a igreja do Senhor está vendo Jesus transformar água em vinho. A mente de Jesus. Jesus não queria que aquele casal tivesse frustrações na vida. Porque se Jesus não tivesse feito aquele milagre durante os anos subsequentes. Bom dia, dona Julieta, bom dia, tudo bem? Essa menina é bonitinha, é sua filha. Quantos anos tem? Tem 7. Quantos anos você tem de casado? Olha, nem fala em casamento, que é uma desgraça, aconteceu uma coisa terrível. Não fala na menina, mas não fala em casamento, falta ver. Jesus queria evitar isso. A mente de Jesus. Ele olha para o futuro e diz, vou transformar água em vinho hoje, para que não haja memórias negativas do passado. Vou transformar esta água em vinho, para que este casal tenha o direito de ser feliz. Vou transformar. Eu quero entregar esse microfone agora. Eu tenho que entregar, mas eu vou entregar depois de dizer só mais uma coisa. O que é a mente de Cristo? É estar olhando para noivos. Quando Jesus olhou para aquele casal de noivos, Jesus teve a visão do futuro. Quando Jesus fez o seu primeiro milagre na presença dos seus discípulos, ele estava de olho no último milagre que ele vai fazer na presença dos seus discípulos, da sua igreja. Primeiro milagre, ele transformou. O último milagre que Jesus vai fazer com a sua igreja, Paulo escreveu, e para terminar tudo, aqui na terra, e nós seremos. Jesus começou transformando, Jesus vai terminar transformando. Quando Jesus fez o primeiro milagre de transformação, onde ele estava? Numa festa de... Quando nós somos transformados, nós vamos para onde? Para uma festa de casamento. Vamos estar de pé no nome maravilhoso de Jesus. Nós íamos para uma festa de casamento. Então, qual é a conclusão a que nós chegamos? É que só existe uma regra, e é de ouro. Ouro, não, ela é de diamante. A regra é esta. Os desafios da pós-modernidade serão vencidos, todos, se nós possuirmos a mente de Cristo. Dr. Christian Barnard, se lembra desse nome? Faz tempo, é meio arqueológico já, mas é verdade. Primeiro homem que fez um transplante lá na África do Sul. Aquilo ali inesquecível. Pensa-se que aquele homem foi o que fez o primeiro transplante. Na verdade, não foi o primeiro. Houve transplantes muito antes disso. Não na área da medicina, mas no mundo espiritual. Ter a mente de Cristo é um transplante. Uma das coisas mais bonitas que o Espírito Santo faz na terra é tirar um pouco da sabedoria de Jesus e enxertar em nós.
Um dos maiores milagres que o Espírito Santo faz aqui na terra é tirar um pouco da inteligência. A inteligência está lá em Efésios e Colossenses 2. Porque a gente às vezes faz confusão entre sabedoria e inteligência. O diabo tem sabedoria, mas não tem inteligência. O diabo é sábio, mas não é inteligente. Ele é sábio porque ele tinha sabedoria lá em cima. E Deus, quando Lúcifer pecou, Deus não recolheu a sabedoria. Aí a gente diz, podia ter recolhido. Você está dizendo que Deus errou. Não, me perdoe. É porque eu não tenho medo de Cristo. Deus não recolheu a sabedoria de Satanás por duas razões. A primeira é fabulosa, a segunda é estrondosa. Qual que eu digo primeiro? É fabulosa ou estrondosa? Deus não recolheu a sabedoria, eu vou dizer primeiro a fabulosa. Deus não recolheu a sabedoria de Lúcifer quando virou Satanás, porque sabedoria é dom, e os dons e a vocação de Deus, ele não pega de volta. São sem arrependimento. Essa é a fabulosa. E a estrondosa é esta, é que a sabedoria de Satanás não incomoda a Deus. Diga comigo, Deus é tão Deus que a sabedoria, Satanás, significa nada para ele. Vem cá, meu irmão, deixa eu apertar a tua mão aqui, por favor. Você. Dá para subir? Dá? Ah, não. Alegra o teu coração, alegra o teu coração, alegra o teu coração. Aquela vida que está afastada dos meus caminhos, diz o Senhor, eu trarei de volta, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Todo o conhecimento de filosofia que você tiver não vai ser suficiente para enfrentar os desafios da pós-modernidade. Se você for um sociólogo de nomeada, isso não vai ser suficiente para você vencer os desafios da pós-modernidade. Todos os conhecimentos em psicologia que você tiver, e ela está sempre em progresso, não é, pastor Silas? Psicologia, tem gente que pensa que ela parou coisa nenhuma. Quem parou é quem não prestou atenção. Mas todo o conhecimento, sociologia, psicologia e filosofia, não serão suficientes para vencer o desafio da pós-modernidade. Então, pastor, nós vamos sucumbir. Não vamos subir, por quê? Sucumbir, porque nós temos a mente de Cristo. O que é que você vai fazer com a mente de Cristo? Usá-la. O que é que vocês acham que eu tenho aqui na minha mão? Um pendrive. Exato. Se você falasse isso há 10 anos, a gente não sabia nem o que era pen e muito menos o que é drive. Ah, meu Deus, se meu pai aparecesse hoje e visse isto. Meu filho, isso é coisa de Deus ou do cão? Você está dizendo que isso fala? Fala. Isso fala? Fala. Mas meu pai conhecia muito a Bíblia, muita Bíblia. E se ele visse hoje um iPhone desses touch, ele não ia estranhar. Não, meu filho, isso é coisa velha. Mas como velha? Quem inventou isso foi o pai. Mas como pai? Ele escreveu na pedra com o dedo. Você sabe que o pai inventou a escrever na pedra com o dedo. O filho inventou escrever na areia. E o Espírito Santo inventou escrever na carne do coração. Por causa disto, nunca haverá smartphone nem de pedra, nem de areia e nem de carne. Porque a Trindade patenteou. Bom, pôs aqui no meu bolso. Alô? Esquerda. A esquerda é minha. Irmãos, alguma coisa aconteceu, irmãos. No bolso direito. Muito bem. A bênção está aqui, a bênção. Obrigado.
Dentro deste pendrive estão 1.437 esboços de estudos. Quantos eu falei? 1.437. Se você adquirir, pelo amor de Deus, não tente estudar tudo uma semana, porque dá indigestão crônica. Você estuda um por dia. E eu fico tranquilo, 2 meses, 2 anos e 7 meses, acabou tudo. Você estudou todos. Além disso, você tem toda a Bíblia aqui. E você pode fazer estudos de concordância bíblica aqui. Não precisa mais comprar aqui. Desculpe, irmãos. Compre as concordâncias da Central Gospel. – 1.437 esboços. Bíblia integral, 66 livros. O Alcorão. Você não precisa disso, mas porque você tem. Se um dia você quiser fazer uma pesquisa lá, veja a palavra vingança. Aparece muito mais do que a palavra amor. Porque aquela religião não é de amor, é de vingança. O que tem mais? 3 hinos da harpa daqueles arqueológicos que você sempre deixa o coração. O que mais? Tem 2 mensagens que eu preguei por aí. E que mais? Um livro de filosofia, um livro de teologia, que a Central Gospel não edita. Então não há perigo nenhum. Tudo isso está aqui dentro. Isso não custa R$100, e nem 90, e nem 80, e nem 70, e nem 60, e nem 50. Se você sabe quanto custa o pendrive aqui no Brasil, não é? Então você imagina. Tudo isso você poderá levar. Eu tenho alguns que estão sendo oferecidos ali no estacionamento. Os que não querem, bradem. Eu não quero. Bom, eu não tenho para tantos. O Senhor Deus conceda aos irmãos, pelo seu bom espírito, o privilégio de estarem numa comunhão tão estreita com Ele, que o Espírito Santo, nesses momentos de enfrentamento dos desafios da pós-modernidade, o Senhor nos concede o privilégio de usarmos a mente de Cristo. Amém.